Você sabe o poder de uma bênção? Nós estamos estudando sobre os heróis da fé. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Eu sou a pastora Dai e está sendo uma alegria para mim compartilhar com você as minhas meditações. Então, se esse vídeo te abençoar, já clica no like e compartilha para que outras pessoas sejam abençoadas também. Agora vamos para os nossos heróis de hoje. E sim, heróis! Nós vamos falar de 2 heróis hoje. E eu resolvi fazer isso porque esses 2 patriarcas entraram na lista de Hebreus 11 praticamente pelo mesmo motivo. Então vamos ler o que está escrito. Hebreus capítulo 11, no versículo 20 e 21. Diz assim: pela fé, Isaac, nas bênçãos sobre Jacó e Esaú, fez referência a acontecimentos futuros. E pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José, apoiado no cajado, enquanto se curvou em oração. Isaac e Jacó foram considerados heróis da fé porque eles fizeram uma coisa que hoje está se perdendo, infelizmente. Tão simples, mas tão poderosa. Eles abençoaram os seus filhos. E aí eu volto para a pergunta inicial. Você sabe o poder de uma bênção? Isaac cresceu ouvindo as histórias de seu pai com Deus. Ele ouvia como que Abraão se relacionava com Deus, mas além das histórias de Abraão e Sara, e de saber que ele mesmo era o cumprimento de uma promessa, era uma bênção de Deus na vida dos seus pais, ele era a alegria na sua casa, Isaac precisou sair desse patamar de ouvir as histórias para ter a sua própria história com Deus. Ele precisou conhecer o Deus dos seus pais. Por que eu digo isso? Porque você lembra que Isaac, ele foi colocado em cima do altar para ser sacrificado? E quando isso aconteceu, ele não era uma criança mais, ele já era um homem forte o suficiente para carregar lenha o dia inteiro subindo a montanha. E chegar lá em cima, ele colocar a lenha junto com seu pai sobre o altar e se colocar ali sem questionar, sem duvidar, sem reclamar, sem brigar com seu pai, aceitando a palavra do seu pai, crendo que Deus era suficientemente Deus para ou lhe livrar ou lhe ressuscitar. Ali no monte não foi só a fé de Abraão que foi testada, a fé de Isaac também. E quando Deus o livrou desse momento, a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 22, que Deus olhou para Abraão e falou dos céus, dizendo: pelo fato de você ter feito isso e não ter me negado o seu único filho, com toda certeza eu te abençoarei. E também multiplicarei os seus descendentes como as estrelas do céu, como os grãos de areia da praia. Seus descendentes possuirão as cidades dos seus inimigos. Por meio deles, todas as nações da terra serão abençoadas, porque você obedeceu a minha ordem. Veja que Deus falou isso com Abraão, mas Isaac ouviu. E não somente ele ouviu a bênção que seu pai recebeu, como ele também recebeu. Ele também tomou posse dessa bênção para si. Ele entendeu ali que a sua obediência e a sua submissão, elas também seriam recompensadas. Quando a gente vai olhar a vida de Isaac, Isaac não foi um homem de grandes conquistas, um tremendo guerreiro, um conquistador. Pelo contrário, Isaac também enfrentou bastante desafio. Assim como seu pai, ele viveu em vários lugares. A sua esposa também era estéril, mas Isaac viu a bênção de Deus em tudo o que ele fazia. Lá em Gênesis 26, diz assim: Isaac plantou na terra e colheu naquele ano 100 vezes mais do que semeou. Olha a bênção aí. Porque Adonai o abençoou. Gente, o segredo é a bênção. Ele colheu 100 vezes mais do que ele plantou, porque havia uma bênção sobre ele. Mas a bênção na vida de Isaac despertou inveja nos filisteus. E o texto diz que eles começaram a fechar todos os poços que Abraão tinha cavado. Eles começaram a entulhar todos os poços com sujeira. E os rabinos falam que a missão da vida de Isaac foi desentulhar poços. Todos os poços que o seu pai Abraão cavou, Isaac desentulhou. Você pode pensar assim: cara, mas pra que ele perdeu tempo desentulhando poços? Porque a Bíblia diz que ele era rico, ele enriqueceu e prosperou muito. Ele tinha rebanhos, ele tinha gado, ele tinha uma casa grande. Ele podia muito bem não se importar com isso. Ele podia muito bem, sei lá, cavar outro poço pra ele e fazer o nome dele, entendeu?
Ele podia simplesmente ignorar esse problema porque ele já tinha recursos o suficiente para viver uma vida boa, tranquila, ele já era abençoado. Mas Isaac sabia o poder da bênção. Isaac sabia que esses poços, eles saciavam rebanhos, eles saciavam famílias e muito mais do que isso, esses poços contavam a história do seu pai. Ele não podia deixar esses poços cheios de sujeira. Ele tinha uma missão, desentulhar. Então Isaac, ele não só viveu uma vida inteira desentulhando poços, tentando manter uma memória viva, como no final dos seus dias, ele continuou olhando e pensando além de si mesmo. Ele escolheu viver por uma história e um legado. E por isso, ele abençoou seus filhos. E na bênção que ele deu para Jacó e Esaú, ele fala sobre o futuro deles. E aí eu te faço uma pergunta para você que é pai, para você que é mãe, para você que sonha inclusive em ser mãe, em ser pai, para você que sonha com uma descendência. Você abençoa os seus filhos? Você profetiza sobre o futuro deles? Você declara bênção sobre o amanhã que eles vão viver? Sabe, a vida de um herói, ela sempre será para além dele. Numa geração egoísta e egocêntrica como a nossa, lutar por um legado parece até uma loucura. Mas só quem é verdadeiramente filho sabe o preço que o seu pai pagou para cavar cada poço. E isso jamais pode ser desprezado ou esquecido. Verdadeiros filhos se tornam verdadeiros pais exatamente porque eles sabem reconhecer o valor de um legado. Exatamente porque eles consideram o valor da bênção. Uma geração que abençoa outra geração, ela é feita de filhos legítimos, que carregam o nome da família com honra. Este foi o legado de Isaac. Ele viveu por uma história, mas também por um legado. Ele viveu para manter uma memória viva, mas para que a bênção não morresse nele. Ela fosse além dele. Ela fosse para os seus filhos e para os seus netos e para todos os que viriam depois dele. E ele se preocupou em abençoar os seus filhos, abençoar o futuro deles, em mantê-los debaixo da mesma promessa que ele mesmo vivia. E aí quando a gente vai para o outro herói, que era filho de Isaac, Jacó, nós vemos essa mesma história se repetindo. Diferente de Isaac, Jacó ele não foi um homem muito fácil. Jacó viveu muitos altos e baixos. Jacó fez muitas escolhas erradas, mas em toda a sua jornada nós vamos ver que Jacó, ele nunca desistiu de tentar encontrar Deus. Mesmo com seu passado complicado, com seu caráter duvidoso, Jacó não desistiu de buscar a Deus. E no fim ficou registrado que Jacó, nos seus últimos dias, ele se curvou e adorou ao Senhor. Ele orou ao Senhor. Mesmo no último momento da sua vida, ele se agarrou no seu cajado e ele se curvou, ele se prostrou e adorou ao Senhor. As suas fraquezas, elas não foram um empecilho para que ele buscasse a Deus. Ele o buscou até o último dia da sua vida. O que nos ensina que fracassos, eles acontecem, fazem parte da vida. Nós não somos perfeitos, nós vamos errar. Mas o mais importante não é viver uma vida perfeita, uma vida sem erros, nunca errar. O mais importante é nunca desistir de buscar o Senhor. Nunca desistir de encontrá-lo, de tentar encontrá-lo, de buscar a sua face. Porque a história de Jacó nos mostra que para cada curva que a vida lhe deu, Deus estava na esquina lhe esperando. Jacó entendeu que ele não poderia viver uma vida sem Deus. E nós precisamos entender isso também. Jacó foi o único homem na Bíblia que literalmente lutou com Deus. E ele disse: eu não vou te deixar ir até que o Senhor me abençoe. Ele sabia que não existia coisa mais importante do que a bênção. Então ele não desistiu. E isso nos ensina que não importa quanto tempo dure, e se isso significa que nós vamos passar a vida inteira fazendo isso, não importa. O mais importante é buscar até encontrar. Porque no final, essa é a melhor vida que nós podemos viver. E o que fez Jacó entrar na lista dos heróis foi não só porque ele buscou ser abençoado, mas ele entendeu que a bênção não podia morrer nele também. E ele fez o mesmo que o seu pai Isaac.
ele abençoou os seus filhos. Em Gênesis 49 diz que Jacó abençoou individualmente cada um dos seus 12 filhos. E ele abençoou também os seus netos. Ele abençoou Efraim e abençoou Manassés. E olha o que ele liberou sobre a vida dos seus netos. Ele disse: o Deus em cuja presença meus pais Abraão e Isaque viveram, o Deus que tem sido meu pastor durante toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me salvou de todo o mal, abençoe esses meninos. Que eles se lembrem sempre de quem eu sou e do que eu represento. E da mesma forma, os meus pais Abraão e Isaque, quem eles foram e o que representaram. E que eles cresçam como grandes multidões sobre a terra. E sabe o que é lindo? Até hoje, os judeus, eles repetem essa mesma bênção sobre os seus filhos em todo o Shabat. E eles dizem, eles oram que Deus os faça semelhantes a Efraim e a Manassés. Não importa que tipo de pai você vai ser. Se você vai ser aquele que vai viver a sua vida inteira desentulhando poços, ou se você vai ser aquele que vai passar a vida inteira tentando acertar, tentando encontrar Deus. O mais importante é que você nunca esqueça de abençoar os seus filhos. Antigamente, a gente era ensinado a pedir a bênção dos nossos pais, a pedir a bênção dos nossos avós. E, infelizmente, esse hábito se perdeu. As pessoas não valorizam mais a bênção, elas não entendem mais o poder da bênção. Mas você pode resgatar isso na sua casa hoje. Deus confiou aos pais o poder de abençoar os seus filhos. O que vai fazer de você um herói na fé não são tantas conquistas que você possa ter para o reino de Deus, mas o quanto você vai ser um abençoador na vida dos seus filhos. Quanto você vai deixar cravado dentro deles, na vida deles, na história deles, esse legado da bênção. Se você quer ter uma descendência abençoada, comece a abençoá-los hoje. E aí talvez você diga para mim assim, mas meus pais não me abençoaram. Mas o Senhor te abençoou. O Senhor te deu esse poder para abençoar. Então use essa graça, essa dádiva que Deus te deu e abençoe os seus filhos. A Bíblia diz, um texto tão conhecido da palavra do Senhor, mas que às vezes a gente não dá atenção ao detalhe dele, né? Números capítulo 6, no versículo 23 diz: fale a Arão e aos seus filhos, diga-lhes que vocês devem abençoar o povo de Israel, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça sua face brilhar sobre você e mostre a você o seu favor. O Senhor levante a sua face na sua direção e te dê paz. E dessa maneira eles porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Veja que o texto diz: abençoe os filhos de Israel. Abençoe os seus filhos e diga a eles que a bênção do Senhor repouse sobre ti. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor te dê paz. Na sua obediência em abençoar, existe a bênção de Deus. O Senhor disse assim: quando vocês colocarem o meu nome sobre os seus filhos, eu os abençoarei. Então que essa palavra fique no seu coração e que você seja um abençoador. O legado mais importante de Isaque e Jacó foi que eles abençoaram os seus filhos. Então não pense que é pouca coisa o que você faz quando você abençoa. Não pense que é tão pequeno e que pode até ser desprezado. Abençoe os seus filhos. Abençoe o futuro deles. Abençoe a sua descendência. Talvez eles nem entendam, mas a bênção os guardará e os livrará de todo o mal. E essa é a mensagem que eu quero compartilhar com você hoje. Que Deus te abençoe e que você seja um abençoador. Em nome de Jesus.